Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio da Alta Quadra Podcast. Meu nome é Pedro Câmara, sou investidor imobiliário, fundador da Escola de Imóveis e eu tô aqui com... Bom dia pessoal, sou a Ariane Correia, fundadora da BRIC Investimentos Imobiliários e também da Andari Decor. Ó, E a gente tem um convidado especial aqui, de longa data já fizemos algumas coisas juntos. Victor, mais conhecido como Leilão com Victor ou Eli. É o senhor Eli. É o senhor Eli. Depois eu falo por quê. Gente, muito obrigado pelo convite, Pedro, Ari, muito obrigado. Obrigada, Vitor. Vamos fazer um bate-papo aqui que já tava super fluido antes, hein? Já tava vamos lá, muito a gente já bom. tava conversando bastante antes aqui e hoje, vocês já sabem, tá na descrição aqui do vídeo, é leilão de imóvel, hein? O assunto, eu diria que um dos tópicos mais quentes aí do momento no mercado imobiliário. O que você acha? Cara, tá quente. Tá quente, Tá né? quente porque a galera agora entendeu. Uhum. Eu acho que não todos, mas uma boa galera entendeu que o leilão não é uma coisa tão... Não é um bicho de Não sete é um cabeças. bicho de sete cabeças como era vendido antigamente. Não, um tópico super procurado, tá? Inclusive as pessoas perguntam para mim sobre os leilões mais difíceis, né? Que é onde menos pessoas entram para poder ter mais rentabilidade, que eu não sei de nada Vamos disso. falar, vamos falar hoje. É isso aí. Mas Vamos bora, saber um pouquinho mais aqui hoje. antes de falar do leilão, me conta como começou a sua história com o leilão de imóvel. Top, vamos lá. Bom, como começou? Meu pai, há uns, sei lá, eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos, tá? Ele foi demitido. Uhum. Ele tinha um cargo numa CLT e tal, era uma empresa estatal aqui, uma concessionária, e ele foi demitido. O que que acontece? Ele nunca teve um planejamento de renda extra ou um planejamento de aposentadoria. Tá. Quando você tá dentro de uma empresa, você normalmente tem um prazo de validade. Essa é a realidade, principalmente para a galera que é formada em administração, trabalha nesses cargos. Ou você vai alça a diretoria ou C-level, ou você tem um prazo de validade. Depois você pode virar um conselheiro, né? Mas normalmente, se for pegar o grosso, sobra pouquíssimos. Uhum. Então, aconteceu com ele, foi demitido. E ele se deparou com uma rescisão e sem renda. Com um filho na escola, uma mulher em casa que tinha um trabalho lá e tal, precisava de renda. Não dava para consumir o patrimônio para manter a situação. E aí ele olhou para o mercado imobiliário e ele falou assim, olha, eu preciso de segurança, mas preciso também de rentabilidade. Uhum. Pensou no primeiro momento em construir para vender. Tá. Porém, construir para vender, vamos colocar aí numa forma tranquila, pelo menos 18 a 22 meses Uns entre 2 anos, comprar até construir Sim, e vender, sendo bem ainda otimista. 18, 20 meses. Cara, não dá pra esperar 20 meses. Porque ele precisava de uma renda... Ele precisa de renda, Uhum. entende? E também não dava pra depender de uma locação tradicional, porque à época nem Airbnb existia. Então, não dava pra depender de uma locação tradicional, porque não era muito caixa, mas ele precisava de uma renda que era desproporcional ao que ele tinha. Tá, então era uma renda que seria muito maior do que o patrimônio, a rescisão que ele recebeu. Do que ele recebeu, pra fazer frente aos custos. E aí o que ele olhou? Leilão. Por quê? Ele compraria barato, o imóvel que já estava pronto, dava uns 3, 4 meses, 5, já estava trabalhando a venda do imóvel. Ele era advogado? Não. Ele é formado em administração. Ele foi na coragem ali. Totalmente na coragem, mas assim, até de uma forma um pouco irresponsável. Só que a necessidade fez com que ele fizesse o negócio. E aí ele não sabia nada de gente, nada de leilão. O que ele sabia de leilão era na cidade, que a gente, né, tem a Sodré Santoro, que é um leiloeiro super grande, muito mais famoso por carros. Sim. E ele sabia desse negócio do leilão que você comprava mais barato. Ele foi procurar de imóveis e encontrou outros leiloeiros e participou. Na época ainda era leilão presencial. Não tinha leilão online, ninguém falava disso. Sei lá, fala de verdade, assim. Sei lá quantos anos já tem isso, uns 15 anos, nem internet direito a gente usava de celular. A galera usava ainda celular com tecladinho. Não tinha WhatsApp, tinha nada disso. Então, ele teve que ir no leilão presencial. E, cara, assim, honestamente, a legislação era outra, tá? A legislação dos leilões mudou em 2015, o que contribuiu significativamente para esse boom. Tá? Mudou porque ela se tornou muito mais segura e muito mais rápida, porque antigamente era um código de 1973, ele era confuso, complexo e lento. Tá. Então até 2015, vamos dizer que era mais arriscado. Era mais arriscado. Era mais arriscado, principalmente para um leigo, como ele, que não tinha conhecimento nenhum do tema.
Tá? Inclusive, até advogados, formação acadêmica, a gente não aprende isso na faculdade de Direito. Tá? Eu falo isso porque eu sou formado em Direito, sou advogado. A gente não aprende leilão na faculdade. Então é um tema que não é falado, não é falado, não é ensinado, tá ali e ele encontrou essa oportunidade. Então ele fez a sua primeira arrematação, vendeu num prazo legal, botou dinheiro, deu para fazer o sustento da casa nesse período e começou a identificar a oportunidade aí. Fez a primeira, fez a segunda, a terceira, tal. Amigos dele começaram a querer, né? Porque estavam observando, multiplica o patrimônio de uma forma rápida, né? Se você for comparar com outras teses do mercado imobiliário, é a que te dá maior aceleração no curto prazo. E aí os amigos começaram a se interessar, começaram a contratar ele para fazer, ele começou a pegar umas comissões, e eu me interessei nesse meio. Por quê? Lá eu já tava com uns 17 para 18 tal, tava pensando o que eu ia fazer da vida, comecei a trabalhar com ele, auxiliando, vai em cartório, vai prefeitura, E eu falei, cara, se eu fizer direito, e aí profissionalizar uma coisa que a gente já faz. Porque a gente fazia e uma pergunta. Meio que na prática. Fazia no boca a boca, ali, né? Não era algo... Não era algo técnico. Era algo que a gente sabia os caminhos práticos, mas a gente não sabia o porquê das coisas. Tá. Vocês chegavam a contratar um advogado? Não. Ele não? A maioria das vezes não. Só quando contratou só quando precisava de alguma emissão na posse, alguma coisa assim. E teu pai, desde que ele começou a fazer, ele voltou para algum outro trabalho ou ele ficou só no leilão? Nunca mais. Literalmente... Virou a chave na carreira. Hoje ele já não faz mais nada, né? Aposentado. Mas no início, só leilão. Legal. Só leilão. E aí eu identifiquei essa oportunidade, fui fazer a faculdade para profissionalizar o nosso trabalho. Começar a prestar assessoria com maior profissionalismo, né? Então, peguei uns clientes dele, amigos dele, que me conheciam desde pequeno, comecei a fazer um dinheirinho, levantei o meu primeiro capital, comprei um terreno lá em Guarulhos, num leilão também. Me lasquei nesse terreno, demorei pra vender. Mas foi bom. E aí a gente começou, ao longo do tempo, foram passando alguns anos, quase desisti, voltei pro negócio, escalei na pandemia, que foi excelente para quem tava querendo diversificar capital. E aí eu prestando serviço de assessoria, tive uma escalada gigante, mudou minha vida a pandemia, completamente. De ter pouco patrimônio pra, cara, assim, não tem nem o que dizer. Porque o mercado financeiro olhava para aquela taxa de juros ridícula. Sim, 2%. Viu o mercado imobiliário bombando. E aí o preço dos imóveis esticou. O cara olhou para aquela oportunidade. Pô, vou comprar mais barato. E aí eu sabendo, tendo o know-how, é como se tudo... Foi muito engraçado, parando para pensar nessa ótica. É como se tudo aquilo que eu passei antes foi uma preparação para a pandemia. Chegou ali, foi a hora de brilhar. Tava na hora certa. No momento certo, na hora certa, com o conhecimento certo. E à época, o leilão não era tão difundindo como é hoje. Porque, por exemplo, hoje eu tenho muitos seguidores, tenho YouTube e tal, não sei o que, então mais gente sabe. Mas naquele período de 2021 ali... Não era uma questão de concorrência, mas era uma questão de poucos profissionais da área prestando serviço. Então, concentrou muita assessoria no escritório. E aí, bombei. Mas era teu escritório ou era de outra pessoa? Era escritório de uma outra pessoa. Você trabalhava com outra pessoa, que eu trabalhava com eles, e aí a área criou, criou dada a necessidade. Você meio que trouxe uma carteira de clientes. Aproveitei a carteira do escritório, trazendo um novo know-how naquela área. Então eu trabalhava dentro de planejamento e patrimonial sucessório no escritório, peguei os clientes que já investiam muito em imóveis, muito em mercado financeiro e ofertamos essa nova tese, porque eu tinha um conhecimento do que eu fazia fora do escritório e o que eu fazia dentro do escritório. Legal. Casou, vendeu e aí a área cresceu de uma forma absurda. Você lançou sua assessoria ali na pandemia? Foi isso? Não, eu já tinha ela, só que ela ganhou uma escala muito grande na pandemia. Acho que na pandemia foi o momento que as pessoas mais fizeram curso na vida, né? Aí começou também o teu Instagram na pandemia, né? E aí meu Instagram também começou na pandemia. Que legal. Porque aí ganhou uma escala muito grande, eu falei, como eu tenho mais escala ainda para pegar clientes para assessoria. Hoje eu não presto mais assessoria, mas vou pra internet. Pego mais clientes. E peguei um monte de cliente na internet no começo. Um monte. E isso deu uma bombada forte. Então, aproveitei um pico muito interessante e já vou até dar um spoiler para quem se interessa por leilão. Tem um movimento agora, 2024, acontecendo de um novo pico de imóveis. Estão fazendo com que centenas de imóveis sequer sejam arrematados. Tem muita coisa sem concorrência.
Eu vou explicar, tenho dados depois. Ó, tenho dados. Deixou o spoiler. Deixei o spoiler, é pra vocês ficarem até o final, pô. Quem quiser começar no leilão, esse é um ano muito, muito bom. Boa, e pra quem tá querendo começar no leilão, vai lá. Qual é o beabá aqui, o ABC, pra uma pessoa que não sabe nada de leilão de imóvel? Vamos lá pra mim. Eu quero comer. Pedro, você já arrematou agora, né? Já tá sabendo um pouquinho mais. O Pedro já o Pedro já chegou pra mim falando assim, quero arrematar mais, hein? Eu até falei aqui em episódios anteriores que a minha primeira venda na vida foi de leilão. Mas até hoje eu não sei o que eu fiz. Eu vendi, a mulher tá lá no apartamento dela, feliz da vida, eu não sei o que eu fiz até hoje, mas fiz. Primeiro venda de imóvel dela. Foi a primeira, leilão. Eu tava desesperada, sem grana, vendi um leilão, a mulher falou, quero, bora, tava ocupado. E você resolveu? Eu passei na porta, tirei uma foto pra ela e falei, vale a pena. Ela falou, foi, bora. Quem resolveu tudo, obviamente, foi a assessoria do leilão, não. Não faço ideia de como que eu fiz isso. Até sensacional, hoje. Pô. Sensacional. Aí eu me interessei por leilão, mas achei muito complexo. Isso ali era em 2017, 18. Achei complexo, entrei em contato com a advogada, pedi para ela me ensinar, falei que eu queria vender leilão pela BRIC, pela minha empresa. Aí ela não deu certo ali, aí eu falei, não vou vender um perigo para os clientes, né? Vou voltar aqui pro mercado imobiliário tradicional. Mas hoje volto eu com aquela mesma vontade. O leilão Ele sempre esteve ali. Vamos já fui em leilão de carro, já quis pegar leilão lá na Bahia de um carro, ir lá dirigindo, voltando, dirigindo, um monte de coisa. Nunca... Fala aí do leilão pra eu que sou leiga aí, vai. Cara, leilão é interessante porque ele instiga, né? Você olha pra isso e fala assim, cara, vou comprar. Principalmente pra quem já vive do mercado imobiliário, como vocês. Que eu faço isso aqui? Você olha pra isso e fala assim, cara, por que eu vou pagar preço de mercado? Tem outras aqui que eu também posso pagar mais barato e tal. Claro, nem todo tipo de imóvel tá no leilão, né? Mas você olha pra aquilo e você fala, cara, uma oportunidade. Fala. Então, leilão beabazinho, tá? Existem dois tipos de leilão. O leilão extrajudicial e o leilão judicial. O extrajudicial são os leilões dos bancos, basicamente, tá? Então, se você atrasar uma prestação de um financiamento, de um imóvel teu, por exemplo, 3 meses seguidos, perdão, se você atrasar 3 meses, o banco vai chegar para você e falar assim, meu querido, minha querida, pague em atraso, senão o seu imóvel vai a leilão. Existe uma lei, chamada Lei de Alienação Fiduciária 9.514 de 1997, que é basicamente financiamento imobiliário. E ela determina justamente isso. Se você atrasar, normalmente de 3 a 5 prestações, seu imóvel vai a leilão. Esse é o leilão do banco. Atrasou o financiamento, vai a leilão. E tem o leilão judicial. O leilão judicial é, por exemplo, peguei aqui meu carro, bati na Porsche do Pedro. Hipotética, tá, gente? Porsche, Ele não tem uma Porsche. É hipotética. Bati na Porsche do Pedro, deu 300 mil pra arrumar. Não tenho esse dinheiro em conta. Mas eu tenho 2 imóveis, por exemplo, o que eu moro e um outro, de aluguel. O Pedro vai entrar com uma ação contra mim para cobrar esse dinheiro. E aí, como não vai encontrar dinheiro na minha conta, ele vai penhorar esse imóvel e esse imóvel vai a leilão. Essa venda vai servir para pagar, reparar o dano que eu causei no Pedro. Então, existem essas duas vertentes que elas são similares, mas muito diferentes. Porque uma envolve banco e a outra envolve um dano de um terceiro. Por exemplo, né, o que eu comprei, que a gente arrematou, foi judicial de dívida de condomínio. Então a pessoa mora muitos anos. Não pagava. Não pagou condomínio. E o condomínio levou o imóvel a leilão. A leilão. E aí qual que é o ponto? E aqui já vou até desmistificar uma coisa. O arrematante, ele não é vilão. Perceba essas duas diferenças, tá? Antes da década de 90, antes dessa lei de alienação fiduciária, a gente tinha um negócio chamado hipoteca. Que era como as pessoas conseguiam crédito para comprar seus imóveis. Poucas pessoas tinham acesso e a taxa de juros era altíssima. Por quê? A hipoteca, o banco, lá na década de 80, se você não pagasse, ele tinha que entrar com uma ação. Aí pensa assim, Poder Judiciário brasileiro da década de 80, papel. Demorava, sei lá, 20 anos para coisa andar, 10 anos para coisa andar até o final. Então, o banco tinha uma taxa de juros muito alta. Era um problema, porque toda vez que ele ia recuperar o imóvel, ele tinha que entrar com a ação, cobrar, ganhar, executar, levar a leilão, blá blá blá, e era um inferno para ele recuperar esse dinheiro. O que aconteceu? Para diminuir esse problema e para facilitar o acesso à moradia no Brasil, eles criaram o Instituto da Alienação Fiduciária, que é o financiamento que a gente conhece hoje. Se tu não paga, não precisa de poder judiciário, não precisa de ninguém, não pagou 3 prestações, o banco automaticamente ele vai te informar que o imóvel está indo a leilão e segue o jogo. Então por que o arrematante não é o vilão nesse caso? Porque ele está arrematando,
e garantindo que a taxa do financiamento que as pessoas acham que é alta hoje, tinha que ver na década de 80. Garantindo que outras pessoas possam ter acesso à moradia. Porque se o sistema funciona do jeito que ele é hoje, é porque ele é eficiente. E se o banco empresta dinheiro hoje, é porque ele sabe que ele pode reaver esse dinheiro de alguma forma. O risco é menor. O risco é menor. Então, o arrematante, nada mais, nada menos, está fazendo o papel dele e contribuindo para que a taxa de juros permaneça baixa. Certo. Nesse aspecto do banco. Agora, vamos pegar o caso do Pedro. É que o Pedro, eu falei de um Porsche, né? Então as pessoas não gostam normalmente de gente muito rica, essas coisas, mas vamos colocar que o Pedro, ele tinha... Condomínio. Vamos pegar o condomínio. Vamos pegar um condomínio. Cara, pensa assim, o condomínio tem uma senhora lá que tá há 10 anos sem pagar condomínio. Quando uma pessoa deixa de pagar o condomínio dentro de um empreendimento, as outras são prejudicadas, porque Taxa a conta não extra. fecha. Então, uma taxa extra, o que aumenta o condomínio para os demais. Os demais acabam pagando pela inadimplência daquela pessoa, daquela unidade. Então, não é justo que os outros arquem com alguém que não está pagando. Então, o que o arrematante faz? Ele vai lá e vai prover liquidez para essa relação. Vai falar assim, olha, vou comprar esse imóvel de leilão, problema resolvido, todos os moradores agora vão voltar a pagar o condomínio nos termos ideais, né? Hipoteticamente falando, os termos ideais que deveriam e não vão ter que pagar mais por conta dessa pessoa que estava inadimplente. Então, no final, o arrematante ele resolve problemas. Ele não tá ali para ser uma pessoa ruim pro morador, estragar a vida dele. A gente não tem culpa que ele deixou de pagar, não tenho nada a ver com isso. A gente tá ali para manutenção da taxa de juros no extrajudicial, e isso de fato acontece, e no judicial para esse tipo de problema. Condomínio, por exemplo. Existe esse rumor que o arrematante é uma pessoa ruim? Só pra eu... Demais, demais. Não sabia disso. Não, direto no meu Instagram tem pessoas que comentam assim, tá ganhando dinheiro em cima da desgraça dos outros. Caramba! Aí, mas não é, né? Porque na verdade... Não tem interligação, né? Não tem. Eu mesmo não tenho culpa, é ele que tá... Entende? Se não sou eu, vai ser um outro. Porque a necessidade, o arrematante, ele tá trazendo um problema para a sociedade. O arrematante não. O devedor tá trazendo um problema para a sociedade. Por exemplo, no caso do Pedro, tava atrasando condomínio. Cara, pensa assim, num lapso temporal, 50, 60, 100 mil reais de condomínio lá atrasado ao longo dos anos. É prejuízo. Cara, é prejuízo, é reforma que deixou de ser feita, é manutenção, está prejudicando a valorização do condomínio ao longo do tempo. Então afeta a propriedade de todo mundo, você está tolhendo o direito dos seus outros condôminos. Então, não somos nós os vilões são quem pagam, obviamente. Eu entendo que existem casos e casos, as pessoas podem estar doentes, a gente também tem essa sensibilidade. Eu não sou uma pessoa que não considera isso. Obviamente eu considero e quando eu vejo uma necessidade dessa, eu não entro na disputa. Mas, em regra, cara, deixa de pagar. E tem um monte de gente que é só caloteira porque é caloteira mesmo. E aí não tá nem aí, não vai pagar. E aí não tem jeito. Na verdade, isso é identificar uma oportunidade no mercado imobiliário, né? Porque, direto, como eu tenho imobiliária, direto a gente recebe um cliente falando assim, eu quero aquela oportunidade que ninguém sabe. Sabe? Aquela galinha morta. Aquela galinha morta. Isso aí é aquela galinha morta que você, obviamente, buscou conhecimento para poder saber fazer o processo todo, mas a grande maioria das pessoas não sabe fazer e você tá lá fazendo, ganhando dinheiro com isso, né? Exatamente. Não é oportunidade em cima de nada. Você pega uma ineficiência. Basicamente você ganhar dinheiro em cima de uma ineficiência. Tá sendo ineficiente ali, não tá pagando condomínio, não tem jeito. Seu imóvel vai a leilão e não tem muito o que fazer. E a pergunta que não quer calar. E pra tirar a pessoa do imóvel? Cara, é fácil. É fácil. Essa é a pergunta que todo mundo faz. O imóvel que eu vendia estava ocupado e eu não fazia ideia de como tirar. Eu vou falar pra vocês assim, com muita tranquilidade, tá? Dentro da comunidade de alunos que eu tenho, já são quase 1.600 arrematações. 1.500 e uns quebradinhos, tá? Posso falar pra vocês que, assim, os 95% dos que estavam ocupados foram com saída amigável. Caramba. Saída amigável. Vou te explicar por quê, tá? Quando você vai analisar um imóvel de leilão, você pesquisa quem ocupa esse imóvel com antecedência à arrematação. Você não faz isso depois. Então, você pesquisou com antecedência quem é, você já entra em contato, você sabe se é uma pessoa ruim, se ela não é, se ela é bandido, se ela... Você já tem uma noção. Você já perguntou pra síndico, perguntou pra porteiro, você tem uma capivara dessa pessoa pra saber quem é a pessoa que você tá lidando.
Então, Antes de arrematar. antes de arrematar, é fundamental. Ah. Não vou nem falar fundamental, é imprescindível, na minha opinião, você saber quem ocupa. Por quê? Isso facilita todo o seu procedimento. Leilão, ele dá retorno num curto prazo, vamos colocar de 6, 12, 14 meses. Por quê? Você tem que ter preparação. Se você souber tudo que você tem que fazer antes de arrematar, você sabe qual que é o prazo que você vai ter para ter essa rentabilidade no bolso que você estimou. Então, identificar o perfil do ocupante é o primeiro passo. Identificou, fica muito mais fácil. Por quê? O cara é traficante. Cara, não arremata. Não é. Não arremata. Pra que você vai arrumar essa dor de cabeça? Se o cara pra já você? tem um processo... A gente tava vendo um leilão uma vez que o cara que tava ocupando já foi processo criminal e não sei o que. Eu falei, cara, por que a gente vai entrar numa bucha dessa? Não tem pra quê. Entendeu? Você tem leilão todo dia, tem excelentes Uhum. oportunidades passando todos os dias, até porque a inadimplência no Brasil ela é alta. Sim. Então, pra que tu vai entrar no mais enroscado? Uhum. Não entra. Entra no que é mais tranquilo. Exemplo, uma pessoa que só tá atrasando, condomínio e tal, isso aqui, então tem várias oportunidades. E aí, com muita tranquilidade, eu falo pra você, a maioria, mais de 90%, são saídas amigáveis. Por quê? Vou te usar de exemplo e você vai respondendo, tá? Vai lá. Que eu vou te perguntar. Vamos supor que você atrasou condomínio e que você tem, sei lá, 2 filhos. Tudo bem? Um de 5 e um de 8 anos. Combinado? Combinado. Beleza. Você atrasou condomínio. E aí eu arrematei esse imóvel. Eu entrei em contato com você, você vai falar, não vou sair, que não sei o que lá. Eu entro com uma ação chamada emissão na posse. Uhum. Essa ação chamada emissão na posse, eu consigo ter a posse do imóvel em 90 dias, com muita tranquilidade. Obviamente tem poder judiciário que é mais lento, tipo da Bahia demora um pouco mais, mas no padrão Brasil uns 90 Qual é o mais dias. rápido e por experiência? Eu acho que o qual mais rápido é o estado? São Paulo sempre. São Paulo? É. Uhum. São Paulo é sempre mais rápido. Imaginei que sim. São Paulo é sempre mais rápido. Minas também é bem rápido. Uhum. Que essa é a média, tá? Uns 90 dias. Normalmente 60, 45 você consegue, mas eu vou colocar 90 para depois ninguém me xingar aqui, mas a média é de 45 a 60 quando você tem que entrar com a ação. E aí, beleza, você se negou, certo, Ari? Entrei com a ação. O juiz deu a liminar para mim, porque Antes de entrar com a ação, você me avisa que vai entrar? não, Ou não? eu avisei, eu Depende. tentei sair negociando, certo? Você Eu falou falei que que não. Tá. Então, beleza. Aí eu vou tomar os procedimentos legais. É facultativa para mim te avisar ou não, Aham, tá? tá bom. Aí eu entro com uma ação contra você e consigo a liminar. Porque eu tenho direito dessa liminar. E aí o juiz vai falar assim, beleza, espeça essa emissão na Vai posse, um oficial, né? e aí vai um oficial de justiça Bater na tua porta. bater na tua porta. E pode ter reforço policial. Mas a primeira vez que o oficial vai, ele vai sem a polícia, claro. Ele né? vai sem a polícia. só ali com o Só se a gente documento, tem- ó, né? você tem 15 dias, Você né? tem... Depende, 15. pode ser 30, mas o juiz que Isso que designa, determina. tá? aham. Pode ser normalmente de 30 a 60, Tá. Mas pode ser menos Então também, vai o é dependendo oficial da na sua negociação. porta ali com uma cartinha, ó, você tem Você tem que 30 sair. dias. Se ele não for recebido, ele pode pedir reforço policial. E a gente, como arrematante, pode pedir. E aí, o que vai acontecer? Sabe seus 2 filhos? Pensa acordar 7h30 da manhã, com um caminhão na tua porta, É. polícia, Sim. oficial de justiça, te colocando pra fora e colocando tudo dentro de um caminhão. Vocês 3 de pijama. Pensa que traumático que é isso. E além disso, se tu não sair por bem e você demorar esses 60 dias, você vai começar a dever um negócio chamado taxa de ocupação. Uhum. O que é a taxa de ocupação? É basicamente um aluguel que corresponde a 1% sobre o valor de mercado do imóvel. Uhum. Além de você demorar, passar por um trauma, sair contra, Você ainda vai aumentar a sua dívida. tu vai aumentar a tua dívida comigo. E eu não vou deixar passar, porque você não facilitou a minha vida. Então existem vários argumentos e várias formas que você vai tocando essa negociação. De negociação amigável. Como a gente faz essa negociação amigável? A gente não está aqui para prejudicar ninguém. O nosso objetivo não é levar para uma emissão na posse forçada como essa. Inclusive, é tão exceção que dentro da mentoria a gente teve 3 só. Pensa no escopo de polícia. quase 1.600, tá? Então, qual é o nosso objetivo? Não trazer prejuízo para o arrematante, porque ele está num momento delicado. Ele está com dívida, ele vai sair da casa dele, às vezes ele tem filho. É um momento delicado, ele tá passando por uma situação traumática. Então, se você souber negociar de uma forma adequada, tocando nos pontos, e aí tem treinamento, tem técnica para isso, tocando nos pontos certos, você consegue É ir ali com calma, né? com conduzindo calma, essa com pessoa. tranquilidade, não chegar com o pé na porta. Você tem Sim. que saber que do outro lado tem um ser humano. Então, você tem que saber que ele ou pode te atender já e resignado, no sentido de, não sei o quê, ou ele vai te atender, não, eu já sei e tal, eu sei que eu tenho que sair, me dá uns dias, eu vou procurar um aluguel.
Então tem essas duas formas. E você tem que ir tocando numa boa. Saber a hora que falar, quando falar, é quase um jogo de xadrez. E aí o que normalmente a gente faz, tá? Pensa só, você prefere sair de uma forma traumática, devendo com polícia e caminhão na porta, ou você prefere sair amigavelmente em uns 30, 40 dias, eu pago a tua mudança pra te ajudar, eu ainda te dou uns 3 mil reais pra te ajudar no seu primeiro aluguel. Olha, Faz ou não faz mais sentido sair aí você amigavelmente? já coloca isso na sua conta ali Na também, proposta, né? Isso Legal. já tá na minha conta prévia arrematação. Sim. E fica mais barato, é mais eficiente pra mim do que entrar com uma emissão na posse, entende? Então, colocando isso nos custos, pô, pra você é ótimo, entende? Sim. E aí tem várias técnicas, por exemplo, você chega assim, se você desocupar em 30 dias eu te dou 1.500 pro seu aluguel, se você desocupar em 15 eu te dou 4.500, o que você acha? A pessoa vai olhar pra essa... Eu vou ter que sair de qualquer forma, né? Eu vou ter que sair de qualquer forma, vou sair em 15, pegar um então que eu pego aluguel uma grana agora. legal, já paga 2 aluguéis aqui, é um calção, o cara já começa a pensar. Aham. Se você paga uma mudança ainda, pô, fica melhor ainda. Então, você coloca isso dentro do custo porque você sabe o que você tem que fazer. É óbvio que em várias vezes você nem custo tem, tá? Eu tô te dizendo assim, se você tiver alguma dificuldade, você consegue negociar pra coisa sair fácil. Mas tem muitas que você nem custo tem. Você só negocia com a pessoa, fala, ó, você tem que sair e tal. Por exemplo, eu desocupei uma casa em Indaiatuba. Tem um vídeo no YouTube que eu rematei num condomínio fechado, uma casa em Indaiatuba, um senhor que morava lá. A gente comprou os móveis planejados que estavam dentro do imóvel. A gente combinou 60 dias, porque ele tava doente, tava com problema, tal, não sei o quê. A gente combinou 60 dias, aí saiu em 50, ficamos com todos planejados, ar-condicionado na casa inteira, tudo. Porque tudo. legalmente ele poderia retirar os móveis? No extrajudicial, sim. No judicial tem discussão com relação a isso, porque Tá. depende da avaliação. Mas no extra ele poderia retirar. Poderia. Porque, cara, no final do dia, É é dele. planejado, mas é dele. Ele comprou, ele pode Aham. tirar e montar em outro lugar, sabe? Porque você tá arrematando o imóvel Você ali, tá né? arrematando o Tudo que tem imóvel, dentro, exato. Agora, no judicial, por exemplo, tem um negócio chamado laudo de avaliação. Se no laudo considerou os móveis Os planejados para planejados. precificar, Ficar. aí você tem direito de ficar com os imóveis. Mas enfim, é uma discussão mais complexa, nem vamos entrar nisso agora. Mas a ocupação, para mim, é ótima, porque eu arremato imóveis que estão ocupados. Porque a galera que não sabe, não tem conhecimento do mercado, fala, não, vou no desocupado. Tenho porque medo. Tem medo. E aí o desocupado sai mais caro. Eu vou no ocupado, eu sei que não é um problema, eu pago muito mais barato, com muito menos concorrência. Então, imóveis ocupados, para mim, não são um problema, são uma solução. E entre o judicial e o extrajudicial, qual deles te dá mais lucro? Tem alguma diferença? Ou não Tem diferença. Tem diferença porque no extrajudicial a gente pode usar financiamento. Tá. E aí você tem o poder da alavancagem. Eu acho que vocês aqui Fala. que tá assistindo conhecem, os meninos devem falar bastante. Fala. A alavancagem, e aí tem um benefício. Na Caixa Econômica Federal você pode dar 5% de entrada. Cara, Então você aumenta... foi assim, né? Do que imóvel você... com desconto. Você arrematou alguma coisa nesse sentido, Não, né? não. O meu foi judicial, né? Foi Foi judicial. parcelado. É que o judicial, você, dependendo do leilão, pode parcelar em 30 vezes com uma entrada de 20% a 30%, né? Já no outro você financia. No outro Financia. você É muito financia, melhor, tá? que é diferente. Caramba. Então, nos leilões de bancos, principalmente da Caixa Econômica, você consegue financiar e dar 5% de entrada. Então, pensa, você está comprando um imóvel de 100 mil, vamos dar um exemplo, que vale 200, você deu 5 mil. conto de entrada, 5 mil reais, 95 mil. entendeu? E você financiou 95. 95, Ah, você tem as custas, registra e tal, vamos colocar, você gastou uns 13 mil entre entrada e documentação, 13, 14. Pô, o imóvel vale 200, você pagou 100, você deu 14 mil reais entre entrada mais docs. Aí resolve ali tudo, vende em 60, 90 dias? Não, né? Não É, tão não, rápido. não tão 12 meses, rápido, né? é. A gente considera Seu prazo. colocar uns 12 meses, 12 tá? meses. É. De uma forma até um pouco conservadora, uns 12 meses. Tem várias técnicas Até de porque venda. tem a questão da liquidez também desse Tem a questão desse da É, imóvel, liquidez, né? exatamente. Além, esse é um ponto, né? Além da análise jurídica, você precisa fazer uma análise imobiliária. Na porque- verdade, eu diria que essa é a mais importante não é do que porque a tá outra. com 40% de desconto que você vai comprar. É, você tem que ver o entorno, toda a Tem questão entendeu? de... Você tem que entender se aquele imóvel, ainda que esteja, por exemplo, numa periferia, se ele tem liquidez naquele tipo naquela Sim. região. Aham. Então, se você separar, vamos separar São Paulo em micro-regiões. Tem as melhores regiões, que são as mais prestigiadas, mais nobres, tipo Zona Sul, etc. E tem micro-regiões na Zona Sul, que são regiões periféricas. Sim. Mas isso não quer dizer que o imóvel não tenha liquidez. O imóvel vai ter liquidez, porque é o sonho da casa própria, é o cara que quer morar ali, que é o que ele pode comprar, é o cara que quer sair, às vezes, de um imóvel que tá pior, numa condição de habitação ruim, mas quer pegar um apartamentinho que tá bonitinho, mas ele gosta do bairro, bairro, gosta da região. Então, tem liquidez. Só que você tem que identificar nessas micro-regiões
o que vende melhor e em quais padrões. Então, por exemplo, um imóvel de baixíssimo padrão, muito bem localizado, vamos supor. Vamos pegar um imóvel de baixíssimo padrão no Itaim. Isso nem existe, né? Mas vamos colocar hipoteticamente. Cara, ia vender de qualquer jeito, porque é o Itaim. Agora, eu não posso pegar a mansão e arrematar numa periferia, por exemplo. Não vai ter liquidez. Sim, a galera tipo não Morumbi quer. lá, aqueles Tipo apartamentos do Morumbi gigante. Exatamente. Você pega a Vila Andrade, por exemplo. Absurdo, Apartamentos maravilhosos, né? Não tem o que falar. Sim. Uma infraestrutura, apartamentos gigantescos num preço super barato. Tem lareira dentro do apartamento, às vezes piscina na sacada. Uma infraestrutura incrível que você falaria que se não fosse a região, você ia falar, caramba, esse imóvel vale 3, 4, 5 milhões de reais. Sim. Só que aí você vai olhar para aquela região e fala, Não dá. não dá. Não Fora que vende. você vai ter um custo mensal altíssimo. E isso Altíssimo. impede de vender. Mesmo muitas com o vezes. desconto do leilão, não vale a pena. Então, por exemplo, sabe, eu sempre esqueço o nome daquele condomínio. É aquele que aquele tá no livro de famoso geografia, lá, né? sabe? Que tem lá a Paraisópolis Que e tem a aquele Paraisópolis, condomínio aquele com condomínio com as sacadas. sacadas, sabe? É. Verticalizado assim. Sim, sei. Putz, eu sei que Essa esse é o nome foto é a dele. mais Aham. conhecida. Bom, mas saiu na Record. Não Aham. tem 2 meses uma Tem matéria leilão sobre lá, né? isso. Tem leilão direto. É um dos tá apartamentos. super barato. É um dos apartamentos, honestamente, um dos apartamentos mais lindos do ponto de vista arquitetônico que tem aqui em São Paulo. Sim. Mas ele tá mal cuidado, o Ele tá condomínio, mal né? cuidado, mas ele é lindo. O projeto foi daquela. Que agora foi comprada pela. Não é Rio de. Como é que é o nome? Pô, aquela construtora de altíssimo padrão aqui em São Paulo. Lindenberg, não. Lindenberg. Ele foi Uhum. construído pela Lindenberg Uhum. na década de 80. É um apartamento, do ponto de vista arquitetônico, incrível. Arquitetura assinada, uma coisa maravilhosa. Porém, ele dá de frente para Paraisópolis. Então tem arrematação. Dá para você comprar um imóvel ali, se você quiser, por 300, 400 mil. Sim. Uhum. Naquele condomínio. Mas Só aí que vai ter ninguém quer. liquidez. Ninguém quer, você vai ver. E aí eu até mostrei um tempo atrás no meu Instagram, tava tendo um leilão do primeiro andar. Cara, tem grade na janela do primeiro Eu acho que andar. o principal Nossa. problema ali é o barulho, né? Mais barulho, Perigo, mais né? perigo, bala perdida. O Também. que não tem ali? Esse é o ponto. Então, você tem que entender dentro das micro-regiões o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, eu sou muito adepto da tese do MRVzinho, Minha Casa Minha Vida. do Tenda, dos Minha Casa É? Minha Vida em periferia. Você arremata muito nessas Arremata. localizações. Na semana passada, eu arrematei em Cotia, com uma sócia minha, Cláudia, inclusive, nesse estilo. 100 mil reais, vale uns 180, 190 valor de mercado. Ele tem 39 metros quadrados. Padrãozinho MRV, Minha Casa Minha Vida. Caramba. Por quê? Tem liquidez, a galera quer esse imóvel. E se você sabe tratar esse produto imobiliário da forma adequada, fazendo uma reforminha básica, colocando os Gasta ali uns móveizinhos 10 baratos. mil. Uns coisa móveizinhos nesse bem sentido. baratos, tal, coloca uma cozinha, tal, o cara vai olhar para aquilo e vai falar: cabe a parcela no bolso? Ele nem olha pro resto. Ele vai Sim. comparar o aluguel versus parcela. Isso. E eu gosto muito E ele dessa tem uma tese. taxa de juros subsidiada do Minha Casa Minha Vida, né? Que Tem é bem mais vários barato do que eu e benefícios. você pagamos. Sim. Né? Tem vários benefícios. Sim. E aí no leilão, para quem sabe, eu vou até usar um termo que tem um colega meu que usa, para quem entende do riscado, no leilão, se você for fazer financiado, você consegue uma taxa de 8. Eu consigo taxa de 8 no leilão. E não é nem benefício. É segredo. Segredo. Consultoria aí, Você ó. consegue com o CCA certo, se ele entende. Do Vou leilão. falar do riscado de novo. Ele entende do riscado, ele entende do leilão. Não pode ser um CCA normal. Tem que ser um CCA que entende de leilão. Porque muda, tá? Muda muito. Tem CCA que não entende nada de leilão e tem CCA que é extremamente especializado. O que é CCA, tá? O correspondente bancário da Caixa. E ele aprova teu financiamento. Que o cara consegue uma taxa pra você, mesmo que você não esteja em nenhum subsídio governamental, ele consegue uma taxa mais baixa, porque leilão tem uma linha de crédito específica dentro da Caixa. Entendi. Caramba, gente, interessante, olha hein? só. Isso é muito top, muito top. Então, assim, qual dá mais dinheiro? Respondendo a sua pergunta. Do ponto de vista de alavancagem, o financiado dá mais dinheiro, Que é o que é extrajudicial. o extrajudicial, Sim. os leilões de banco. Por quê? Porque você coloca muito pouco dinheiro e você consegue, às vezes, dobrar teu capital num curto espaço de tempo. Porque você colocou pouquíssimo dinheiro e está comprando imóvel pela metade. Então, numa alavancagem, você compra um imóvel. Vou colocar esse meu que foi à vista, mas vamos colocar num financiamento aí, tabelinha price. Se eu vendesse nesses parâmetros Você ia que dar eu 10 falei, mil ali, se eu vendesse nesses parâmetros que eu te falei, comprei por 106, mais DOCs e tal, e vendesse por 190, eu ia dobrar o capital. Se fosse financiado, Alavancado. alavancado. Como eu fiz à vista, eu vou ter uns 30, 29 de retorno Ao ano. no ano.
Entendeu? Caramba. Que é muito bom. Muda muito. E vamos lá, você traz aqui, né, conservadorismo total, 12 meses pra vender, mas você, no cru ali, quanto tempo você vende? Normalmente 8 meses. 8 meses? Normalmente 8 meses. Até o tempo de reforma ou porque a liquidez dá 8 meses? Você não faz muita reforma, Não faço muita né? reforma. Ele pinta. Eu faço básico. Eu não faço house flipping, Uhum. super elaborado, nada. Você faz alguma coisinha ali, 1, 2 meses? É o básico, 1, 2 meses ali, pintou, colocou um porcelanatinho, uma coisinha ou outra. Às vezes a gente dá uma inventada, uma experimentada em algumas coisas e vende. Só que aí, normalmente, eu vendo uns 5, 3, 4% abaixo dos que a galera tá anunciando. Pra dar Só uma que o meu... competida ali, né? tô competindo no imóvel que tá vazio, reformado, prontinho. Às vezes, nossa, essa Comprou técnica... mais barato que... Comprou muito mais barato que o cara que às vezes tá apaixonado, tá vendendo mais caro. Aham. Então, eu tenho mais margem para negócio. Então, eu consigo vender mais rápido do que normalmente as pessoas vendem. Um ponto muito interessante é, quando você compra com muita margem, você tem que saber muito de técnica de venda. Porque quando você compra alavancado, com mais rápido você vender, melhor o teu resultado, certo? Certo. Porque você não tá brincando com juros. Sim. Então, tem uma técnica, principalmente nesses de baixo padrão, que a gente vende o imóvel com 0 de entrada. Por quê? Tem a avaliação da caixa. Se a gente fez uma reforma e sobe essa avaliação, a gente consegue subsidiar a compra da pessoa. Às vezes a gente paga até o ITBI e registro do comprador. Porque às vezes ele não tem nem entrada. Ele vai olhar só para prestação. Então, se você tiver uma jogada de números ali, conseguir fazer com que ele compre sem entrada, Vendeu mais rápido. vende muito mais rápido que o cara vai olhar só pra parcela. E aí você paga ITBI do cara. Se você tiver com margem, você paga ITBI e registro do cara, o cara vai olhar pra parcela. Ele vai falar, vou ficar pagando aluguel aqui? Vou comprar esse imóvel, é meu. Sai do aluguel e vai pra parcela na hora, né? Mesma coisa. Tem muita estratégia. Estratégia de venda, estratégia de tráfego pago, como vender, determinados públicos. Tem como você ajustar esse tipo de coisa. E aí também tem as estratégias do alto, né? Mas esses do baixo eu sou apaixonado. Sou realmente apaixonado, eu gosto bastante. Caramba. Eu... Vai lá, desculpa. Então, Vai lá, fala aí. vamos lá, vou eu. Só mais um aqui que eu tô super apaixonada pelo tema. Entre 10, a cada 10 imóveis que você faz leilão, quantos são baixos e quantos são altos? Baixo ou alto? É, eu tô... padrão. Então, 9 baixo, um alto? Ou não? Não, o alto é caro, né? É que o alto é caro. Esse ano eu tô com 8 arrematações esse ano. Eu tinha planejado só 5, eu acabei passando um pouquinho. Ah, Mas acho que eu vou terminar o ano com umas 15. passou bem Mas só um pouquinho, 3 vezes mais. Só. Mas eu tinha planejado esse ano pegar um pouco mais de alto e um pouco menos de baixo. Mas no final eu acabei voltando e pegando um monte de baixo. Eu tô com 2 de alto, mas alto, tá? Não passa de 1 milhão. A casa 1 milhão e no 200. condomínio lá é alto, né? 1 milhão e 200, mais ou menos, de valor de mercado. Nem falo que é tão alto, mas o resto é tudo baixo. Mas você também vai indo de acordo com a dinâmica da política, né? Tudo isso, né? Ah, sim, não. A Vai- gente vai vai olhando. acompanhando Teve ali. uma mudança recente, né, sobre financiamento Da de Caixa, imóveis, né? principalmente Sim. do Minha Casa Minha Vida, que você tem que aumentar a entrada. Então a Ah. gente já adaptou isso, tá considerando no nosso ROI, principalmente para fazer essa venda com 0%. É, o cara vai ter que dar Como uma é que a gente entrada vai maior, fazer? né? Vai ter que dar uma entrada maior, tal. Então, aí tem um ponto. Qual que é o range do Minha Casa Minha Vida de, sei lá, 350 0 até mil. 350, certo? Sim. Não dá mais pra pegar esses de 350. O negócio é focar agora nos de 180, 190, que a entrada continua benéfica. É. Porque o cara tá numa faixa de renda específica que não teve muita alteração, você pega esses mais baratinhos. Se você subir pra cima, assim, 200 até 350, você já complicou a entrada por conta da alteração do governo. Então a gente já mudou um pouquinho essa estratégia, focou nos mais baixos ou acima disso, porque aí você tem médio, alto e dá pra Sim. você brincar no junto. Ah, olha que legal. Então você vai ali, compra no de 100, vende no de 180 até 190, 180, abaixo de 200. 190. É isso, pega uns de 90, vende até uns abaixo de 200, sempre pra gente você conseguir aquela... Com essa mudança recente, que foi no dia 17 de maio. Foi 17 de maio? Faz pouco tempo, É, foi 17 de maio, se eu não me engano. A já Caixa, ajustou ela isso. tá, de certa forma, desincentivando a compra do usado, né? Pra mim, isso, obviamente, é um lobby, né? É um lobby do governo, grande do governo com as incorporadoras que, obviamente, né? Produzem, geram trabalho, né? Enfim, né? Economicamente, pro PIB, é importante Sim. você ter a construção civil ativa e funcionando em escala. Então, o governo, ele quer incentivar que você compre o Minha O Casa novo, Minha é o Vida Minha novo. Casa Novo, é. Sim. É, né? Até Então, PMRV, tenda... é isso, É para normal. você manter uma parte relevante do PIB funcionando, né? Só que aí, claro, né, dificulta um pouco ali o cara que quer comprar o teu MRV usado. Só que aí qual que é o ponto também de atenção? Que eles tentaram dificultar, só que
como a gente tem margem, a gente pensa em estratégia de forma criativa. Qual que é o ponto? O cara que vai comprar um apartamento, ele vai comprar na planta, certo? Então, ele tem o dinheiro da entrada, normalmente ele não tem pra reforma. Normalmente ele quer isso pra agora, não daqui pra 3 anos, 2 anos e meio, 4 anos. Ele não quer pagar parcela e aluguel. Entendeu? Ele não quer pagar parcela e aluguel. Então tem esse ponto. Porque se ele olha pra cá, pro meu produto, ele vê um produto reformado, com móveizinhos, já ajustadinho, bem arrumadinho, bem pintado, aí ele fala, cara, eu não preciso reformar, eu não preciso esperar 2 anos, eu quero agora. Enche muito mais os olhos. Enche muito mais os olhos. E aí, se Com você certeza. sabe trabalhar com a entrada, fazendo a avaliação da caixa sobre quanto vale aquele imóvel, reavaliando, né? Porque aquele imóvel já estava avaliado anteriormente, reavaliando depois da reforma. Se você souber jogar e tiver um bom jogo de cintura com o engenheiro, você consegue precificar até um ponto de diminuir a entrada do carro. Então, isso facilita muito pra gente. Muito Facilita bom. muito. Vai lá. Eu ia falar que o judicial, eu acho que você talvez consegue descontos maiores, né? Tem menos concorrência da galera ali no site da Caixa, etc. Cara, então, na verdade, vou até trazer dados aqui pra vocês, ó. Esses dados, eles são super recentes, tá, gente? Eu não tô trazendo coisa desatualizada, não. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente teve aqui, recentemente, Recentemente não, tá? Desde a época da pandemia. Antes da pandemia, antes de março de 2021, a Caixa... 20, perdão. Antes de março de 2020, a Caixa leiloava cerca de 30 mil... Só a Caixa, tá? Não tô falando do resto, porque tem outros... Bancos, Pra você ter uma ideia, Bradesco. o mercado em ano passado foram 217 mil imóveis de leilão. Ano passado. No Brasil inteiro. Metade disso é extrajudicial, outra metade é judicial. Então o mercado é bem dividido nesse aspecto. A Caixa, nessa outra metade, ela representa quase 40% no mercado, tá? Só a Caixa, antes da pandemia, antes de março de 2020, ela levava 30 mil imóveis de leilão por mês. 30 mil por mês. Pós-pandemia, ela baixou para 10 mil por mês. 10 mil imóveis por mês. Ela dividiu por 3 a oferta. A gente tá falando de 2020 pra cá. 4 anos. Por que caiu tanto? Por que caiu tanto? Ainda a maior parte dos funcionários de patrimônio da Caixa que cuidam desse setor estão em home office. Diminuiu. E aí tem uma série de questões que eu não vou ter que entrar aqui, mas é funcionário público, blá, 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 blá. Enfim. Mas diminuiu significativamente o fluxo. Vou fazer a pergunta pra vocês. De 2020 pra cá, as pessoas estão menos ou mais endividadas? Vocês têm ideia? Eu acho que estão mais. Tá mais. Estão mais. Com a pandemia. Os dados são que cresceram quase 14% de endividamento pós-pandemia. Sim. A população brasileira. E isso tem relação com os imóveis. Então, é óbvio que mais gente atrasou financiamento. Como é que depois da pandemia diminuiu por 3? Tem um estoque enorme de imóveis a serem leiloados na Caixa, que ainda não foram para leilão. E o que está acontecendo? Eu já tinha previsto esse movimento, e esse movimento está acontecendo agora. É que infelizmente não dá para mostrar. Talvez aqui na câmera vocês tenham uma noção. Ó. O gráficozinho. O gráficozinho, Qualquer ele coisa tá... a gente pega um print. Pega um coloca. printzinho. O gráfico, ele tava aqui numa média de 8 a 10 mil imóveis por mês, tá? Tem uma escala de janeiro de 2020 até maio de 2024. Se você pegar a partir de setembro de 2023 pra cá, tinham 10 mil, certo? Setembro já começou. 20, 18, 13, 22. Mês passado não, janeiro, 29 mil imóveis. Ou seja, voltamos pro padrão pré-pandemia. Ainda nem tô considerando o pós-pandemia. Tá soltando o que tava represado ali. Soltando o que tava pra voltar na média anterior. Brasil pré-pandemia. Uhum. Ou seja, pré-pandemia a gente é 3 vezes mais do que a gente tinha até pouco tempo atrás. Agora tá retomando, ó, 29 mil, 25 mil, 17, 23. Tá retomando. Movimento pós-pandemia, você vai ter uma oferta na Caixa, na minha estimativa, de uns 40 a 50 mil imóveis de leilão. Por mês. Caramba. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então o mercado, ele tá... Não é que ele tá crescendo por conta do movimento da pandemia, mas ele tá soltando o estoque. Então por isso que esse é um momento fundamental na Caixa. E aí, eu vou te dizer... No judicial você falou que, talvez você pegue mais desconto. Não necessariamente. Por quê? Esse movimento tá fazendo com que centenas de imóveis de leilão da Caixa... Vai sem arrematação. Sem arrematação. Estão passando sem ninguém pegar. E qual que é o ponto? A Caixa mudou uma regra recente para licitação aberta.
que não é mais alavancagem na licitação aberta. Ela pode fazer financiamento no primeiro e segundo leilão, venda online e venda direta. São todas as modalidades caixa. Licitação aberta, só à vista agora. O que está acontecendo? Centenas de imóveis da licitação aberta passando sem concorrência. Direto para outra etapa. Com baixíssima concorrência. E então, quando isso acontece, o que acontece com vai o imóvel? para a próxima etapa vai do para uma próxima etapa com o financiamento. Só que se você tem um pouco de caixa, sei lá, 100, 200, 300 mil, se tu pegar as licitações abertas numa vista, cara, esse é o momento de surfar gente, centenas de imóveis melhores. Imóveis melhores da Caixa, que não aceitam financiamento com uma concorrência irrisória. Tá acontecendo. Foi o que você arrematou. Foi o que eu arrematei. E eu pretendo, por isso que eu falei dos 15, eu pretendo arrematar um monte nessa modalidade até o final do ano. Por quê? É um bom de mercado específico que quem tá olhando e quem tiver um pouquinho mais de caixa vai fazer um movimento que é sem precedentes. Sem precedentes, assim, historicamente falando, com dados, nunca aconteceu. Então dá para você pegar muito imóvel agora na Caixa sem concorrência e com boas margens. 30, 40... Não é como um financiamento, que tu dobra o capital, porque você tá sem alavancagem. Mas, pô, 30, 40, 35, 28 ano. Cara, se fizer 25% no ano, tá muito bom. Entendeu? Muito bom. Você faz 3 anos de renda fixa. É o dobro da renda fixa. Se pegar uns 30%, você faz quase 3 anos. Fazendo líquido de renda fixa e líquido dessa arrematação, você faz 3 anos de renda fixa. É como se você tivesse antecipado 3 anos da tua vida. Do que deixar esse dinheiro no CDI, entende? Então, tem muita oportunidade. Nos judiciais, tem um outro benefício, que eu vou contar pra você daqui a pouco. Deixa eu fazer mais uma pergunta, vamos lá. Eu tô tentando otimizar o tempo de venda aqui. Pensando que 6 meses, 12 meses pra mim eu acho que é muito tempo. Por que esse imóvel não é vendido antes? Tráfego pago, talvez você tem uma estratégia de tráfego pago para isso, para vender rápido, ou você mesmo planeja que você quer vender em 6 meses? Eu coloco de uma forma conservadora para saber os custos. Mas tem casos de imóveis vendidos em 45 dias, 35 dias, 60 dias, 48 dias. Teve um Tatuapé que foi sensacional, que uma aluna minha arrematou. Tu conhece a Paloma? Perfeita a localização, na Serra de Bragança ali. Ela vendeu em 48 dias. Ela vendeu, inclusive, para a própria ocupante. Caramba! Como assim? Para ocupante que perdeu o imóvel? Pagando o imóvel tava... Não, então. Esse imóvel, ele tava alugado. Quem ocupava era inquilino. E aí ela arrematou, informou a inquilina falou, pô, mas eu tenho interesse e tal, eu vou desocupar pra você, mas eu tenho interesse em comprar. Daí ela foi correndo atrás de dinheiro e financiamento, imóvel desocupado, ela foi lá, pintou, eu gravei um vídeo nesse meio tempo, passaram-se, assim, 48 dias da arrematação, a própria inquilina que estava no imóvel, saiu do imóvel, comprou o imóvel dela. 48 dias. Então, tem muitas estratégias. É que eu não gosto de ficar falando assim, não, dá pra vender em 2 meses, 3, não. Porque o pessoal vai achar que é loucura. Mas se você usa tráfego pago, intencional, por exemplo, essa estratégia do Minha Casa Minha Vida aí, quanto que é a prestação? Saia do aluguel por prestação de R$ 1.079 por mês, sem entrada, sem TBI, sem registro. O cara fala, cara, tipo, você anunciou isso no lugar certo, da forma certa. Da forma certa, coloca um capital um pouco a mais ali na previsão do gasto, né? Sei lá, 5 mil a mais no máximo. E às vezes, se você entende do riscado e você faz no tráfego, às vezes nem corretor tu paga, se você fizer no tráfego. Então, você economiza esse ponto. Então, às vezes você também vende com corretor, porque às vezes tem corretor, cara, que o melhor parceiro do arrematante é o corretor. Que o cara tem cliente pra tudo. Se é um bom corretor, obviamente. O cara tem cliente pra tudo. Sim. Se ele sabe o teu padrão, se ele sabe o que você quer, ele já tem um cliente específico. Ele sabe qual é o teu produto. Então ele já tem o cliente, ele já fala, vou direto nesse aqui. E às vezes você paga até um pouquinho mais de comissão, porque o cara vai lá e vai direto no teu. Rápido. No rápido. Legal. Porque pra nós o tempo é muito significativo. Claro. Quanto mais, por exemplo, pensa se... Eu vou até usar uma palavra da moda. Pensa esse hype agora de muitos imóveis na Caixa passando sem disputa. Cara, pra mim, tempo é muito dinheiro. Porque se eu conseguir vender isso rápido, eu já pego outro na licitação aberta. Que eu tô pensando. E dobra, não tem dobra. uma regra agora da Caixa que você só pode comprar outro depois que você vendeu um? Quando você tem financiado, você não pode ter... Outro de leilão. Você pode ter quantos você quiser de leilão. Você só não pode ter outro financiamento enquanto aquele procedimento de financiamento não foi finalizado. Então, por exemplo, arrematei um financiado... Oi? Desculpa, pode continuar. Arrematei um financiado, tá? Sei lá, vai demorar uns 60 dias para rodar o financiamento. Isso.
Nesses 60 dias, eu não posso. Você pode, só que você tem que ter um bom CCA para fazer o meio de campo. Porque tem que finalizar um procedimento de financiamento para você iniciar outro procedimento de financiamento. Só a parte burocrática, não a quitação do financiamento. Não a quitação, é só burocrático. Você não precisa quitar nada. Você pode ter quantos você quiser. Eu tenho 5 na caixa, agora ativos. Então, você não precisa quitá-los, tá? O ponto é o timing, às vezes, de arrematações em sequência. Se você tiver um bom CCA, você pode fazer quanto você quiser. Tem aluno meu que fez 10 arrematações em 7 dias. Caramba, só que aí o CCA dele tá perdendo os cabelos, entendeu? Porque tem que rodar, tal, não sei o que, o contrato, o cara fica doido. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Mas, em regra, você termina um financiamento, termina esse, né, o procedimento de 60 dias, de assinatura, tá? Tudo. De assinatura, procedimento, não é quitação, só pra deixar isso muito claro. Procedimento de financiamento. Terminou esse procedimento, você pode fazer outra arrematação na sequência. E aí você vai começar indo empilhando arrematações. Eu já vou sair daqui fazendo esse curso, eu quero... 30 dias. Dá pra fazer, dá pra fazer. Ó, quero arrematar meu imóvel. Se quiser, a gente faz em sociedade, licitação aberta, tá tranquilo pra fazer, pô. Olha, pegar um de 100 mil aí. Vou pegar um de 100 mil. 33 aí. Aí, ó. Entendeu? Se ela vende 15... Oxe, tem que ser. Entendeu? Tô com 10 corretores aqui, eu vou botar 5 pra fazer só o imóvel. Top demais. Muito legal, cara. Gostei muito. Vamos... Boa. Tem mais alguma pergunta específica aí? Pedrão, você arrematou. Traz alguma pergunta específica aí pra gente, porque eu tava no leigo aqui. É que o Pedro arrematou um negócio diferenciado, né? Ó, o meu judicial, ele foi 25% de entrada em 30 parcelas. Sem juros. Sem juros. Na verdade, tem uma correção lá do índice do TJ, Isso que é comum? Ou não é comum? No judicial. No judicial, você não tem financiamento, mas você tem o parcelamento. Parcelamento judicial. Tá, sem juros, sem... não, tem a correção do TJ, que dá um correção IPCA, monetária que dá um IPCAzinho. Só que você pensa assim, 25% de entrada e aí 30 vezes sem juros, só IPCA. Vai corrigir pouquíssimo. 4% 9, ao ano. Sei lá, 8, 4. IPCA tá baixo. Tá baixo. Vai corrigir muito baixo. Tipo, nem leva isso na conta. Tipo, nem leva isso na conta. Só pra não falar que não tem, mas cara, sem juros. É uma alavancagem menor. É uma alavancagem menor. Mas não deixa de ser uma alavancagem também. Sim. É uma alavancagem menor. Uma parcela mais pesada e tal. Porque, exato. Eu tô pagando 6.500 por mês. Sim, de parcela. De parcela. Em comparação ao financiamento é mais pesado. Exato. Mas é isso, né? Daqui 30 meses, eu vou ter um imóvel que vale 500 mil que eu paguei 260. Entendeu? Pô, olha lá, imóvel, entendeu? Ó, tô fazendo um esforço pra pagar a parcela de 6.500. E aí eu vou te falar uma coisa, se tu tem o dinheiro, ó, aqui já vamos brincar com o mercado financeiro, se tu tem o dinheiro aplicado, rendendo na renda fixa, o suficiente pra te pagar essa prestação, cara, você tá só com os juros da renda fixa pagando a prestação, você tá fazendo uma alavancagem significativa, e nesse meio tempo, que você é o rei da locação, se tu colocar esse imóvel pra alugar, quanto você tá projetando no aluguel ali? Por uns 3,5, 4. 3,5, 4, tá, beleza. Então ele vai pagar, 70% da parcela, vai. Não, vamos ser mais conservadores, que ele pague 50% da parcela. Você concorda que seu desconto vai ser maior ainda? Sim. Porque o cara tá construindo quase metade da aquisição para você. No final do dia, você vai pagar aproximadamente uns 33% a 35% do valor de mercado do imóvel. Porque você deu 25% de entrada, tu colocou para alugar, o inquilino começou a pagar para você. No final do dia, depois desses 30 meses, 2 anos e meio, você vai ter um imóvel que você pagou 33%, 34% do valor de mercado. Acima de 1% ao mês, você já tem outros imóveis pagando esse outro 50% desse financiamento aí e tá no 0 a 0. No 0 a 0. Entendeu? Tem lá os meus Airbnbs que estão dando renda positiva. No final manda a grana pra lá. No final do dia, ele tá construindo um patrimônio que ele mesmo desembolsou 33%, o inquilino desembolsou o resto praticamente, e teve o desconto do leilão, e aí não passou esses 30 meses, esses 2 anos e meio, o cara tá com um patrimônio muito maior do que ele tinha 30 meses há 30 meses atrás. Então é uma estratégia muito legal esse do judicial quando você vai fazer locação. E eu gostei desses judiciais, assim, tem vários, assim, desses. Não é tão fácil de achar com esse desconto, 45%, 50%, porque tem concorrência. Tem concorrência. Né? Eu comprei aqui na Saúde, perto da Vila Mariana, mas é isso. Um bairro bom. São imóveis mais antigos, de 15 anos, né, 15, 20 anos, mas é isso, é um ticket bom ali, de 500 mil, né, o valor do mercado do imóvel, que com uma alavancagem você vai ter ali um desembolso, né, de 200 e pouco, mas você consegue, num único imóvel, dar uma tacada boa para aumentar o patrimônio.
Entendeu? E vamos lá, a gente falou sobre tempo de venda, sobre toda essa questão tempo burocrático, mas a gente não falou sobre o tempo que leva geralmente pra gente conseguir encontrar um imóvel ideal. Tem essa estimativa? Isso é um bom ponto, Quantos imóveis né? você olha? Quantos imóveis você olha, quantos você entra, quantos que você consegue arrematar. Nossa, né? Claro eu não deve ter consigo nem padrão. te dizer teu quantos eu funil. olho. Não consigo nem te falar muito do funil quantos eu olho, mas assim, eu entro todo dia praticamente em Você que sites. olha, você já contratou alguém para um estagiário pra fazer Hoje isso? tem, não tem só estagiário, tá a família inteira, botei todo mundo, até a Isabela pra ver. Então tem um monte de gente olhando, mas eu sempre dou uma olhadinha no que tá acontecendo. Então tem muita gente olhando por mim, agora por conta da escala. Mas eu vou dar uma média assim que a cada 10 que eu participo, eu consigo arrematar 2. 20%. 20%. Então vamos colocar que dos 10 que eu participei, eu olhei 100, participei de Olha 10. 100, Você olha 100, seleciona, guarda a data do Olhei dia do 100, leilão. participei de 10, arremato Arremata 2 dois. desses 10. 2%. 2% Caramba. do dá que eu olho trabalho. tudo. Sim, não é mas- assim. mas óbvio. a rentabilidade é alta que justamente olhar, porque né? dá Tem que trabalho, trabalho, entendeu? né? Não é vou apertar um botão aqui igual XP e deixa lá o dinheiro. Dinheiro. Não, dá trabalho. Não, eu imagino. Quando eu fui fazer aquela época lá que eu tentei fazer leilão, eu me cadastrei uns 100 sites, fazendo loucura, né? Me cadastrei em 100 sites, colocava despertador, um monte de coisa pra entrar no leilão e acompanhava e ficava... Até porque eu que arrematei o leilão da mulher, né? Quando eu arrematei. Cara, eu ficava na tremedeira, tão louca na hora de arrematar o leilão, que eu ficava assim, ó, e aí eu dei o lance, Foi eu o quê, caixa? arrematei. Não, foi um desses sites, assim, não sei o que, leilões, sei o que lá, leilão. Não lembro. Mas não era de banco. Cara, eu não lembro, eu realmente não lembro. Ela arrematou no escuro Arrematou no mesmo. escuro, no total. Foi ali perto da USP, ali, ela era professora da USP, eu arrematei no meu nome pra ela. E aí depois passei, eu te contei, né, essa Nossa. história, aquela loucura. Fez um rolo doido. Não, eu fui tão louca quanto seu pai ali, não sabia de nada e ainda coloquei no meu nome um imóvel que não era pra mim. Mas beleza, deu tudo certo, Deu certo. ganhei a comissão, lindo, perfeito, mas aquele nervosismo eu não queria passar nunca mais na minha vida, entendeu? Uma suadeira, uma loucura. Dá nervoso, tá? Vou falar pra Mas você. dá, imagino né? que- Claro. Não, dá pra mim, dá pra qualquer um, porque você tá diante de um momento que, se você acertar essa arrematação, você sabe que você vai ganhar dinheiro. Então, tudo que você vai ganhar dinheiro te causa uma Chega certa essa ansiedade. ansiedade. E o leilão, inclusive, por conta daquele negócio, vai ter disputa, não vai ter, ou tá tendo. Você não sabe. Você não sabe, você dá. Você Você, fica. você coloca um limite? Eu só posso colocar até tanto. Não, sem Você dúvida. já deixou a emoção te levar em algum momento que você passou o limite? Pouca coisa. Um pouquinho a Pouca mais. coisa. Pouquinho a mais. Porque eu sabia que às vezes eu tracei uma meta muito conservadora. Às vezes, como eu tenho um pouco mais de capital, eu consigo. Tem gente que quer. tanto imóvel. O que acontece? O mercado, tem muita gente que quer dar a tacada de ouro. Que é pegar esses financiadinhos que eu falei e dobrar patrimônio, fazer 70%, 80%. Pra mim, deu uns 30%, 40%. Ainda é jogo pra caramba, porque eu tô pensando num patrimônio patrimônio maior, uma escala de patrimônio maior. Então não precisa ficar me matando pra pegar. O ponto é, pra mim não faz sentido eu poderia fazer 100, 200 arrematações por ano. Só que não faz sentido eu pegar 200, eu vou ter um trabalho Muito grande. muito grande pra fazer 20 virar 35, 20 mil virar 40. Eu prefiro ter menos trabalho um pouco, fazer um pouco menos de arrematação e fazer assim, sei lá, botei 1 milhão, no final do ano eu tenho 1 milhão e 600, 1 milhão e 450. Pra mim faz mais sentido. Entende? Porque eu tenho menos trabalho a nível de escala, porque meu tempo é escasso, mas eu escolho bons imóveis que vão ter uma liquidez rápida, tenho um pouco menos, às vezes, de margem, porque não tô 100% alavancado. E aí eu consigo diversificar meu capital de uma forma muito mais eficiente. Porque se você pega... Imagina, eu poderia pegar com muita tranquilidade, sei lá, 100 arrematações na caixa financiado com 5% de entrada. Mas tu tá fazendo... O Pedro falou pra mim, você faz gestão de 200 imóveis? 100 100 imóveis. Tu sabe o trabalho que dá. Sei. Tu sabe o trabalho que dá. Sim. Então, pensa numa escala que você tem que fazer tudo. Tu tem que contratar 100 pedreiros, tu tem que contratar 100, comprar piso, não sei o que. Cara, ou você monta uma imobiliária pra você tomar conta disso, porque É um time absurdo. honestamente não sei se vale a pena. Porque aí você tá trocando o leilão por uma empresa. E o leilão legal dele é que você toca a tua vida, você tem os seus projetos, você tem tempo, você tem um alto retorno, sem você tá das 8 às 22 horas da noite pensando no negócio ali o tempo inteiro,
que seria uma empresa nesse nível de escala. Cada dia é tempo perdido, é dinheiro perdido ali, né? Quando você vai com uma margem um pouco melhor, você tem mais tempo para trabalhar. Entendeu? Você tem mais tempo para trabalhar, você tem mais tempo para você fazer as suas outras coisas. Então tem esse ponto de liberdade também que o leilão dá, que na minha percepção é muito valioso. Tá? É muito valioso. Então, se você pegar... O que tu prefere? Tu prefere pegar 100 imóveis para administrar, que te dão... Vou colocar um número aqui hipotético, que dá 20 mil por mês. Ou você prefere pegar 3 imóveis que te dão 20 mil por mês? Com certeza 3, né? Obviamente 3. Entendeu? Sim. E aí você vai nesse... Ou vamos colocar assim, vou colocar num outro parâmetro. Você prefere 100 que te dá 20 ou 3 que te dão 12? 3 que dão 12 também. Pronto. Porque 6 vai dar 24 e para nisso também. Tá bom, não cresce muito. Entendeu? Né? Então, essa é a minha visão. Eu acho que o mercado tá lindo, tá maravilhoso. Assim, eu acho que, historicamente, o mercado não esteve tão bom. Quem sabe arrematar, tá brilhando. Quem é aventureiro tá se lascando feio. Porque não sabe precificar. Faz de qualquer jeito. Faz de todo jeito, faz loucura. Então tá errando feio. Quem sabe, quem entende do negócio, quem estuda detalhadamente, eu acho que esse é um dos melhores momentos do ponto de vista histórico que a gente teve em leilões no Brasil. Legal. Você já teve aquele imóvel que você queria muito, sabia que ele era muito lucrativo e você perdeu? Vários. Sempre, né? Vários. Porque a pessoa... Vários. Aí Mas também... você perdeu porque você não deixou seu limite passar. Não deixei meu limite passar. Exatamente. E às vezes quem tá arrematando pra morar. Tem isso também. Aí o cara topa pagar mais, porque, beleza, ele vai ter 20% de desconto em relação ao valor de mercado. Mas como ele quer pra morar, ele não vai revender, pra ele Às vezes o cara por 10% de desconto, ele fala assim, cara, o imóvel 10, de 1 milhão, eu vou pagar 900, pra mim é negócio, porque já pagou toda a documentação dessa economia dele. Ele pensa isso, entendeu? Ou Ele fala, uma parte da mobília, enfim. Então, tipo, tem esses detalhes. Então, imóveis assim, que é médio-alto, é bem complicadinho. Arrematar, médio-alto. Porque tem muita gente que quer pra morar, principalmente bairro nobre. Então, por exemplo... Itaim, não, esquece. Jardins... Isso não existe. Aí vai ser sempre 10. Não, isso não vai ter, existe. não vai ter margem pra não tem comprar e margem. vender. Não tem margem. Isso não existe, tá? Então, leilão em bairro nobre aqui em São Paulo, Itaim, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Jardins, Moema. Cara, talvez eu tenha começado de um jeito errado. Eu tava querendo bairro nobre. É... Talvez eu tenha começado Muita de um jeito competição. errado. não é o A visão negócio. tem que ser diferente. Não é o negócio. Tem que pensar que lucro não tem CEP. As pessoas muitas vezes pensam assim, eu vou lucrar, mas... Cara, eu também vou lucrar se eu arrematar, tipo, sei lá, em Cotia. Arrematar em Guarulhos. Às vezes eu vou arrematar num bairro mais periférico aqui em São Paulo. Eu vou ter mesma lucratividade. Eu não preciso pegar um em Moema. Eu preciso alimentar meu bolso, não o meu ego. Entendeu? Sim, então, olha, se você bota dinheiro no bolso, não faz diferença se tá arrematando só em bairro nobre, bairro... Você tá colocando dinheiro no bolso, entendeu? E isso, pra mim, é uma visão muito diferente do mercado imobiliário no geral, que as pessoas normalmente não têm. Elas olham para aqueles melhores, aquele liquidez, mas e o resto? Também tem público ali, né? Tem. É só pensar aqui numa grande incorporadora. A grande incorporadora. Vamos colocar aqui. Pô, MRV. É indiscutível que os caras entendem o que eles estão fazendo. Obviamente. Eles constroem ali? Não constrói. Em Barra Nobre? Eles têm um público, eles sabem o produto deles. Eles sabem que tem liquidez para esse público. Eles sabem o que estão fazendo. Claro, às vezes tem um benefíciozinho de governo, etc e tal, mas eles sabem o que estão fazendo. Tem demanda. O déficit habitacional classe C, Brasil, até um pouco B também, é muito grande. É sinistro. A maioria da população, né? Então a gente tem que, quando a gente está atuando, que é o caso da gente aqui, eu atuo nos bairros nobres, então não é a maioria da população, é o público mais difícil de se encontrar, de convencer, de converter. É um público complicadíssimo. É um público extremamente lucrativo, você trabalha com um pouco menos de... você trabalha em menos escala, né? Você não trabalha com massa. Quando você vai para um público mais classe baixa, é um volume maior. Você tem um pouco mais de massificação do trabalho. Teve uma vez que eu fiz uma campanha para Minha Casa Minha Vida. Fui fazer uma experiência, né? Falei, cara, vou fazer uma campanha Minha Casa Minha Vida. Vou ver como que funciona. Eu fiz a campanha, o lead ele não era nem no Instagram, ele era no Facebook. Ele custava R$1 e pouquinho. Vinha chuva de lead para mim. E o que a gente tinha que fazer para esse lead converter era ver se o nome estava limpo, porque ele ia comprar. O nome só precisava estar limpo para comprar. Então, é muito mais fácil de você vender, porque você não precisa de convencer. Você precisa só ver se está tudo certo. Ele quer comprar. Sua documentação. Ele já quer comprar. Tem que passar aqui no Sicaquê, né? Passar a rodar ali e tudo mais, e vai comprar. E aí o negócio é você pegar esse lead, jogar ele para uma automação de WhatsApp,
Fazer as Sim, perguntas não. assim, sim, não, sim, não, sim, não. Se ele tiver com tudo limpinho, aí pega alguém, né, de fato um humano, pra checar a documentação. Checou a documentação, aprovou, ele vai olhar o quê? Pra parcela. Era ou não era? Ele olhava pra parcela. Claro. Parcela cabe, coube, vamos. É desse isso. jeito. E aí, se ele olha pra um produto Tô bom, mudando aqui uma rota. se ele olha pra um produto bom, que tá reformadinho, que tá com os móveizinhos, mesmo aqueles de Ó, MDP. Pamela ali, ó, Ela vai eu citar. falei pra ela que eu tô mudando a rota, não. ela já começou, Mais um ai negócio meu pra Deus investir. do céu, mais uma empresa. Um MDP. Você coloca às vezes ali um MDPzinho na cozinha, Sim. coloca às vezes um rackzinho e tal, faz um... Às vezes, e aí é até legal você dar uma ousada diferente da classe média, você pega, dá uma ousada, coloca um cimentinho queimado, tal, Um pedacinho planejado, um pedacinho uma modulado. coisinha, pega uns modulares, eu nem faria Não vai planejado, nem eu no faria só planejado. no modular Modular. mesmo, pega um modularzinho, o cara vai olhar pra aquilo, porque o modular, ele é melhor que Casa Bahia, Sim. ele tá muito bonito, atualizado, somente tem algumas marcas aí, não vou citar, mas, né, mas ele tá atualizado, bonitinho, parece um planejado. Às vezes os caras montam pra você o planejamento dentro daquele... Montam. Eles ele montam. vem- Tem uma Vem, equipe é. interna Aham. desse time que monta certinho. E aí instala pra você, tá tudo perfeito, tudo novinho. Você vai ver, não é de qualidade ruim. Inclusive tem até de clique. Você abrir as... Então tem uma oferta muito boa. E aí esse público, ele vai olhar pra isso e vai falar, meu Deus. Meu Deus, tá reformado, tá lindo, tá bonito, tá do jeito que eu quero. Eu não vou ter que gastar. Você vende. Sensacional. Você vende. É um outro produto. Eu gosto também dos de alto padrão. Eu já arrematei cobertura na Riviera. Tem um monte de coisa de alto padrão também, tá? Mas é que esse aqui, pra mim, tá no gosto, porque é um movimento de mercado agora bem É interessante. mais rápido, né? Ali o giro. Não necessariamente é mais rápido o giro, mas é que você encontra com mais facilidade, com menos disputa, e é uma boa entrada no mercado, sabe? Uma boa entrada. Bom. Pra quem não conhece de leilão, acho que essa é a melhor entrada. Começa devagarinho por esse. Ó, vamos pra Você dica vai bem. final? É, A gente vamos sempre lá. pede uma dica final no podcast pra quem que tá interessado aí em começar no mercado de leilão. Boa. Qual que é a sua dica De principal ouro aí aí, a de dica ouro? de ouro. Dica de ouro: saiba ler o mercado, identifique a tendência dele naquele momento, como eu trouxe aqui, e tenha múltiplas estratégias. Não dependa só de compra e venda. Eu tô com... É que eu perdi 3 inquilinos, então eu tô com 9, mas tem 12 imóveis à disposição para locação. Eu gosto muito dessa tese. Se você compra um imóvel de leilão, como o Pedro fez, e coloca ele para locação, o teu inquilino vai pagar boa parte desse imóvel e o desconto Muito que você alto, faz nessa né? arrematação é muito alto, porque ele constrói o patrimônio para você. Então, pense sempre em duas fases. A fase da multiplicação do teu capital, que você compra, vende, compra, vende, compra, vende. Mas também pense na fase da fruição, que é comprar e usar o inquilino de forma inteligente para pagar teu imóvel, você aumentar teu patrimônio e ter uma renda. Então, diversifiquem, aprendam sobre Airbnb, aprendam sobre leilão, aprendam sobre reforma, aprendam sobre anúncio para venda, entendam todos os agentes que fazem parte desse negócio. Então, valorizem corretor, valorizem CCA, valorizem todos os agentes que fazem com que a estrutura funcione e rode lisa, né? Sem nenhum tipo de problema, porque a tua rentabilidade no final do dia vai aumentar. Não tenha esse pensamento, às vezes, da ruína de vou economizar 1.000 aqui, porque aí vai aumentar. Não, gasta esses 1.000 a mais se for preciso, porque você no range de tempo, Sim. tu ganha muita eficiência e tu ganha escala e você ganha parceiros, porque qualquer negócio imobiliário é fundamental que você tenha parceiros em todas as pontas. Boa. Boa. Muito Uma aula, bom. hein? Nossa. Gostaram? Tava bom? Saída aqui investindo em leilão. Brilhou o Com olho aí. certeza, né? Top. Ó, Vamos investir junto então. Da última vez que eu fiz proposta em podcast, eu já consegui. Vamos arrematar um Vai desses 100 acontecer, mil aí. vamos, Vamos claro. pegar, então. Você vai pegar o modulado da minha empresa, a venda vai ser comigo também. A gente Top. vai fazer bom, isso hein? Aí mais tá rápido. bom o fácil, negócio, é. hein? Aí tá bom. Qual que é a empresa? Andar e Decor faz Andar e Decor. planejado, mas a gente tá entrando no modulado agora. Top. É, Aí eu a gente tá entrando no gostei. modulado. E a Brick a gente vai fazer a venda. É. Eu vou botar esse tempo Vai aí pegar que é mais tudo. recorde. Vai Ah. botar um de leilão também no meio e já vai fazer uma quarta empresa que vai É. fazer todo o maquinário Aí, ó, rodar. Pronto. Já tá olhando. Já tá até Boa. dando risada, Já, ó. Meu já- Deus do céu. Victor, Legal. muito obrigado pela participação. Obrigado pelo Pessoal, convite. ó, a gente vai deixar, como a gente sempre deixa, o QR Code aqui na tela. Sim. Tem um link na descrição também com alguns imóveis, né, que o pessoal da Brick selecionou para quem quer investir para locação, para renda. E deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês têm,
Qualquer coisa eu peço ali pro Victor responder também. Sugestão de temas também, né? Podem deixar aqui que a gente vai trazendo aí alguns especialistas do mercado para as próximas. Mas não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixa o like, deixa um comentário, sigam o Pedro, sigam a Ari. Qual que é as redes sociais de todo mundo? Escola de Móveis, Brick. Isso. E Andar e Decor também, né? Pronto. Leilão com o Victor. Leilão com o Victor. Se você quiser aprender um pouco mais sobre leilão, vai lá, @leilão com o Victor, tem YouTube, tem Spotify, tem Instagram. Só não tem TikTok, que eu não gosto de TikTok, mas o resto tem tudo. Boa. Beleza? Pessoal, obrigado pela participação. Obrigado, Ariane. Obrigada, Pedro. Obrigada, Vitor, pela presença. Valeu, gente. Também. Muito obrigado. Até a Foi uma próxima. honra. Valeu, gente. Tchau.